Oi, pessoal, boa noite. Começando a live aqui. Vou botar o título da live para vocês saberem, tá? E já vou chamar a Sheila para participar com a gente, tá bom? Eu vou só convidar as pessoas a participar da live. E aí eu já começo aqui. Tá frio aí, galera? Vocês estão? Aqui tá bem frio, viu? Eu prefiro calor, né? Mas... Desculpa o atraso também. A gente atrasou uns minutos no celular. Tá meio travadinho de internet. Então... acaba ficando um pouco bagunçado. E aí, galera, sejam bem-vindos. Eu vou chamar a Sheila, que vai fazer com a gente a transmissão, a conversa. Se acheguem. Aê, muito boa noite. Deu certo! Finalmente, eu tive um mini infarto, eu tive. Eu tava aqui, meu celular começou a falar que não tinha internet. Tentei colocar internet, não tinha internet. Falei, meu Deus, Sheila, vou reiniciar o celular. Deu certo. Fuga, boa Deu noite. certo! Tá aqui com a gente, Eri. Boa noite, Eri. Queridos, amados. Bom, hoje, gente, eu chamei a Sheila aqui. Ninguém conhece. Nervosa. Daqui a pouquinho ela já vai se apresentar, né? Mas surgiu de uma necessidade de uma live que eu fiz lá no Núcleo Nascem, né? No @Núcleo Nascem. A gente fez uma live com o Google, inclusive, aqui, sobre a emancipação do corpo da mulher. E diante disso, eu recebi bastante feedback do pessoal falando assim, Lê, mas é a mesma coisa para todas as mulheres, né? Porque tem toda uma questão feminista, de elitização desse feminismo, de um feminismo branco, né? Então, como que é a preta dentro desse conceito de emancipação do corpo? E aí eu falei, tem uma pessoa para falar disso. Tá certa pessoa aí? Maravilhosa, né? Então, para quem não conhece, eu sou Letícia Goulart, eu sou psicóloga. Nosso perfil é @síntesebho, tem bastante conteúdo legal. A gente aborda geralmente essa temática. Sou psicóloga clínica e trabalho também com consultoria organizacional. Estou me apresentando aqui para vocês. Sheila, quem é você? Olá! Eu sou Sheila Giannini, também sou psicóloga, né? Tô pelo @ISGMPsico e tô muito feliz com o convite, tô muito nervosa, muito ansiosa. Espero que vocês gostem e é isso. Sua primeira live, Sheila? É minha primeira live, dona Letícia. Você é minha primeira. Tudo isso. Amanhã tem outra sobre terapia assistida por animais. Uhum. E aí vai ser às 8 horas com o James. Mas você foi a primeira. Ah, que tudo, hein? Fico honrada. Eu Mas, amo a Sheila, síntese, então tinha que ser, né? Oi? Eu amo a síntese, então tinha que ser com a primeira, né? Não dá, não tem como. Ah, então, eu vou só bagunçando vocês aí, vou fazendo vocês entrar na fogueira mesmo. Ô, Sheila, Mas fala então, um meu bem. pouquinho pra gente, né? Por que você acha que, de repente, surgiu essa necessidade de falar da emancipação do corpo da mulher preta, negra, né? Já que a Sim. gente já falou sobre esse assunto no geral. Por que você acha que é importante esse enfoque? Eu acredito que quando a gente fala de um feminismo geral, da emancipação da mulher de uma forma geral, a gente, querendo ou não, acaba excluindo as diversidades,
né, as particularidades de outras mulheres. Como, por exemplo, no tema da live, a mulher preta, mas a gente acaba excluindo as mulheres portadoras de deficiência, as mulheres trans, a gente deixa de falar sobre essas mulheres. Lógico que aqui a gente não tem o lugar de fala de todas elas. Por isso que é importante sempre trazer a emancipação do corpo da mulher X, porque só ela pode dizer como ela gostaria de ser emancipada e como é a luta da emancipação, né? Seria o assunto para outra live. Mas o fato é que quando a gente acaba generalizando a conversa, né, a gente acaba esquecendo as considerações e acaba trazendo dentro de um privilégio exclusivo, que no caso é o privilégio branco. Então a gente acaba falando exclusivamente desse privilégio, né? Porque quando a gente fala da luta da mulher preta, a gente está falando de uma luta não só contra o machismo, mas a gente está falando sobre uma luta contra o racismo, né? Então, não é mais uma luta sobre a emancipação de si simplesmente contra o machismo, para acabar com esse machismo, mas a gente também está lutando contra o racismo, vai além, né? E aí o fato de que eu não tenho esse privilégio branco, a minha luta é diferente. Não que a luta da mulher branca seja fácil, não fácil, mas ela não tem o peso da cor martelando sobre isso, né? Ela não tem o peso de ter um corpo que é tido como feio e onde você acaba se odiando por não conseguir lidar com a sua própria pele. Você acaba odiando porque você tem uma cor que as pessoas não aceitam, que não é bem vista. Então acredito que vem daí essa necessidade de falar da emancipação da mulher preta e não da mulher em geral. Queria dar uma boa noite aqui para o pessoal. O grande Breno está aqui. Boa noite, Thales. Boa noite, meu amor. Estamos aqui, o pessoal está cumprimentando a gente tanto. James Torres, que eu tô perdendo a linha já. Mas boa noite, gente. O James é o que vai estar com a gente na live amanhã. É o James Torres, tá bom, gente? Já segue ele lá, que amanhã é com ele. Show de bola. E aí, né, Sheila, eu acho que também... acho que a gente vai falar disso em outro momento, não me lembro mais. Mas tem bastante o conceito histórico também, né? Eu acabei batendo bastante nessa tecla na live que a gente fez na NASA, né? Sobre o conceito histórico. E, cara, totalmente diferente o conceito histórico da mulher branca, né? E da mulher preta, negra, né? Então, assim, acho que também vale a pena ressaltar, né? O quanto... não diria mais fácil, né, como você também não disse, né, mas o quanto para a mulher preta é muito mais difícil por N fatores, né. E existe também uma hipersexualização, né, do corpo da mulher preta. E por que que é assim? Existe essa hipersexualização, então a gente vê isso meio que estampado no nosso dia a dia, né? Porque a mulher preta ela tem muita bunda, a mulher preta tem muito seio, ela tem um quadril largo, e se ela tem essas características é porque ela é uma mulher preta, e aí acaba gerando isso como o gostoso, porque se ela tem mais bunda, porque se ela tem peito, porque se ela mostra, se ela tem uma sensualidade, é porque ela é preta, é porque ela tá dentro dessa caixinha, né? Então, assim, e aí esses são exemplos que a gente traz da hipersexualização e isso começa já desde muito nova, né? Quando na infância começam os comentários, nossa, fulana tem um bundão, quando crescer vai dar trabalho, né? Porque ela tem um quadril largo, vai ser parideira, vai ter muitos filhos, né? Ou então aquela coisa, não, porque você é preta, você tem que saber rebolar, toda mulher preta sabe sambar. E assim, e é uma coisa que tá tão naturalizado que não vem só com a sexualização do corpo, ela vem junto com o racismo estrutural. Então, acho que não tem como a gente falar sobre a hipersexualização da mulher preta sem falar desse racismo estrutural, porque a gente nem percebe que a gente está sexualizando aquela pessoa, né? Às vezes, dentro é tão natural isso para as pessoas que a gente nem percebe que a gente está hipersexualizando, que a gente está, entre aspas, rotulando aquela pessoa, né? Então tem essa questão. E aí, assim,
o que é essa hipersexualização? A hipersexualização, ela vem quando, antes de saber quem é aquela pessoa, antes de qualquer coisa, quando você vê uma mulher preta, você sexualiza ela. Então você olha pra ela e fala, aquela mulher deve ser fogosa, hein? O cara, você cutuca o coleguinha assim e fala, aquela ali deve ser boa. Preguiça, total, né? Ou então, nossa, olha como fulana é sexy, né? E aí, além disso, a gente ainda entra no assunto do colorismo, né? Porque quanto mais acentuada a melanina dessa mulher, mais sexualizada ela vai ser, ou essa sexualização vai percorrer por caminhos diferentes, né? Então, o colorismo, as características físicas irão definir o nível de sexualidade dessas mulheres. Então, vai um pouquinho além, né? E aí, eu acredito que essa hipersexualização da mulher, ela existe, da mulher em si, né? Até porque a gente viu isso na live que você fez, na Nascem, existe essa hipersexualização da mulher no geral. Mas isso vem aí, a gente entra naquela questão histórica, porque a hipersexualização do corpo da mulher preta, ela começou lá na escravatura, onde as mulheres pretas eram tidas como objeto, né? Em diversos aspectos, em diversos sentidos, mas principalmente como objeto de prazer. Onde elas podiam, né, a sociedade acreditava que elas podiam ser violentadas pelos seus senhores e por quem mais eles autorizassem. Então, sei lá, um exemplo, eu fui e comprei uma escrava, eu abuso dessa escrava e deixo quem eu quiser abusar dessa escrava, tê-la como quiser, mas ela é minha, então só se eu deixar, né? E aí elas eram abusadas, inclusive as mulheres pretas que tinham relacionamento com homens pretos. Então o fato dela ser casada, dela ter um relacionamento dentro daquela historicidade, não fazia diferença para os senhorios. Porque elas poderiam servir a eles como elas quisessem. Como eles quisessem, na verdade, né? E aí, elas eram obrigadas, além de tudo isso, a ser fogosas. Por quê? Porque a mulher branca não tinha direito de sentir prazer. Ela estava ali para servir e parir. Então, a mulher preta era quem era a fogosa, a que estava ali para servir, né? Então, tem essa questão. E também tem a parte chata, que a gente precisa falar do papel das mulheres brancas. Não, essa é a parte chata, mas eu acho que é chato quando a gente tem que trazer o papel da mulher branca dentro desse contexto, que também é muito pesado, né? Porque, lógico que ser abusada, ser violentada de N formas e etc. E a mulher branca, mesmo quando violentada, elas poderiam ser punidas por traição, porque elas deveriam a fidelidade aos maridos, diferente da mulher preta, que tanto fazia, porque ela tinha que servir os senhores brancos. Entra o papel da mulher branca de que era... Como que eu posso dizer? Não que ela quisesse, mas era bom que sempre tivesse a preta grávida. Porque elas teriam as suas amas de leite, que seria quem amamentaria os seus filhos, né? Quem vai zelar pelo filho, quem vai alimentar o filho. Então era interessante para a mulher branca que sempre tivesse uma mulher preta grávida ali, servindo dentro da sua casa. Porque, independente de como tenha sido essa gestação, de como tenha sido produzido esse hormônio no corpo da mulher preta, o importante é que ela ia amamentar o meu filho para que o meu corpo continuasse intacto e que eu continuasse servindo ao meu marido dentro da sociedade. Então, tem essa questão aí bem chata, né, do papel da mulher branca dentro disso. E aí é onde fica claro que o corpo da mulher preta nunca foi dela. O corpo da mulher preta foi sempre para servir a sociedade branca. Vocês já estão com gastrite aí, galera? Gente, eu acho que vai ficar mais leve daqui pra frente. Vamos com calma. Eu também estou. Eu falo brincando, né? Mas é a realidade. Eu acho que é essa a função da live mesmo, né, Sheila? É triste pensar dessa forma, né? Mais pra frente eu planejei de falar um pouquinho sobre as diferenças das lutas das mulheres pretas e das mulheres brancas. Mas no começo da história,
era bom para que a mulher preta era positivo para a mulher branca que a mulher preta estivesse no papel que ela estava de inferiorizada, de ser feia, de não ser bem vista, de não ser benquista, né? E isso até entra numa outra questão que a gente vai falar mais à frente sobre essa questão do desejo. Ela é hipersexualizada, mas só para alguns pontos, não é para tudo. Né? Então entra também essa questão. E aí é importante ressaltar que o desejo da mulher preta era algo proibido. Então, assim, ela era sexualizada, ela era abusada, ela era estuprada, ela era usada de todas as formas possíveis, mas era proibido desejar uma mulher preta. Ela era usada para satisfazer os seus fetiches. Você desejar essa mulher para ter uma relação com ela? Não. Por que que você vai ter um relacionamento com aquela preta, como diziam, com aquela negra, né? E quando sempre tinha o interesse dessa mulher por estar ali. E aí entra um outro assunto, que é para uma outra live, que são os relacionamentos interraciais. Né? E senão a gente não sai daqui hoje. Pensar assim, porque na verdade não, né? Complementando, eu tenho uma mania de falar na verdade, aí parece que eu tô discordando das pessoas. Sim. Mas essa hipersexualização, né, que vem acompanhada de não vamos assumir uma relação, né, porque na verdade era uma objetificação mesmo, né, e aí Sim. acho que até essa questão da mulher branca fica muito claro, porque dentre todas, violentando outra, né, eu me sinto melhor, né, entre aspas, sim. né, Sim, que eu dou uma escapada ali, né, que é muito cruel, na verdade, com todo mundo, né, muito zoado. Mas eu acho que a gente precisa entrar nesses fatores históricos, porque as pessoas, elas desdenham muito, né, a questão da escravatura, né, então eles falam sobre racismo reverso, por exemplo, né, e aí a gente falando disso, a gente mostra o quanto é estúpida essa ideia de racismo reverso, né, o quanto isso não tem nenhum cabimento diante de toda uma história bizarríssima, né. Sim. Inclusive, se a gente for falar mesmo da nossa história e tal, né, a gente tem que olhar para a Europa, né, com muito receio, assim, porque na verdade eles foram verdadeiros algozes, né, eles não foram os heróis da pátria, né, muito pelo contrário, eles destruíram a nossa pátria, né. A gente não vai tocar nesse assunto. Fica pra outra live. outra. Deixa pra outra live. Né? O James comentou aqui, eu vi aqui que ele colocou que no Brasil a babá eram as mulheres pretas e o bebê dela era tirado. E isso, infelizmente, ainda é muito real. Né? É muito difícil você ver uma mulher preta, periférica, que pode ficar com seu filho, porque ela tem que sair para trabalhar. Porque ela precisa ir cuidar do filho de outra pessoa e abrir mão do seu próprio filho, do dia a dia com o seu próprio filho. Então isso ainda é muito frequente, a gente precisa falar sobre isso. As pessoas falam, é mimimi, é cansativo. É cansativo, gente, mas assim, a escravidão também foi cansativa e ninguém parou. Imagina pra quem vive, então a gente não vai parar também. Pra você escutar, garoto. Imagina pra quem vive, né? E a gente viu aí o caso recente, né? Eu sou péssima com nomes, mas da mulher que colocou o menino no elevador, né? Acho que é Miguel. Exato. Eu sou muito ruim de nomes, gente. Não é porque eu desdenho a história, é porque os nomes são um problema. Né? Então, eu não tenho filho, mas foi um assunto que eu não consegui me envolver, digerir, não consegui nem ler as notícias, porque assim, eu não quis entrar na discussão, acho que eu tinha o direito de não querer participar sobre esse assunto, porque realmente era uma coisa muito pesada, particularmente. Mas é o que acontece, isso acontece em muitos momentos. Ó, a Mayara colocou aqui, o Luiz Miguel. É isso mesmo. Né? Então a gente precisa também ter um cuidado com as notícias, mas é importante porque isso acontece o tempo inteiro. Infelizmente. E aí, Sheila, se a gente tá falando, né, da hipersexualização da mulher preta, e ao mesmo tempo a gente tá falando que esta mulher não era vista como uma mulher para assumir compromissos, é essa a origem, então, da solidão da mulher preta até hoje, ou não? É essa a origem da solidão da mulher preta até hoje, né? E quando a gente fala sobre solidão da mulher preta, é engraçado que, assim... Engraçado não, mas
interessante que essa live é uma live muito dolorosa para algumas pessoas, né? Porque são assuntos muito pesados, que precisam ser ditos, que é importante falar. Mas são assuntos pesados, porque a solidão da mulher preta, ela já vem dessa questão da historicidade que a gente estava falando, né? Então, a mulher preta tem a cor do pecado. Por quê? Porque antigamente as relações com mulheres pretas eram erradas. Então, hoje a gente fala, ai, nossa, da cor do pecado é muito pesado, mas até alguns anos atrás tinha uma novela com esse nome. Né? Meu Deus! Exato. Então, assim, é essa questão da gente continuar falando sobre os assuntos para continuar trabalhando e mudando os repertórios. Mas ela é colocada nesse lugar de rejeição. Então, ela tem um prazer, ela é um alvo de um prazer sexual, mas ela tem um lugar de rejeição. Então, a solidão da mulher preta, ela está diretamente ligada ao fato da mulher não ser considerada um símbolo de beleza. Ela é um símbolo sexual, mas não é um símbolo de beleza. Então, o homem, ele cresce vendo mulheres pretas nos lugares de serviçais. A mulher preta é empregada, é a babá, é a faxineira, e não que isso sejam profissões ruins, mas elas estão atreladas, são incrivelmente necessárias, mas elas estão atreladas à visão de inferiores e sem que fazem essas tarefas. Existem. A Letícia deu uma sumida, voltou. E aí ela não... E aí ela não está associada a essa questão de beleza. E aí o homem cresce vendo ela nesse lugar de serviçal. E aí entra também a questão de representatividade, que é quando existe esse padrão. Então, a mulher preta, dificilmente ela vai... existem mulheres pretas que têm o corpo europeu, padrão europeu. Mas existe também aquelas que têm o quadril mais largo, os seios mais avantajados, a bunda um pouco maior. Então, ela não é a esposa. Ela não é vista como esposa. Como eu vou apresentar essa mulher para minha família? Ela é vulgarizada, digamos. Exato, ela é vulgarizada, tem o fetichismo, como a Nicole colocou aqui. Então, ela não é para ser esposa, ela não é para ser, olha, minha mulher. Ela não é bonita para ser apresentada como minha mulher. Ela não é bonita para ser apresentada para a minha sociedade como compromisso. Entende? E é comum a gente ver mulheres pretas em relacionamentos não monogâmicos, porque ela não pode ser apresentada à família. Então, duas pessoas brancas, não necessariamente, mas em sua maioria, convidam uma pessoa preta, uma mulher preta, para fazer parte da vista, ela não é desejada. Então, ela não é vista dentro de todas as suas potencialidades, né? Então, unindo tudo isso que a gente já disse, a mulher preta, ela merece respeito, ela merece empatia e cuidado, e acima de tudo, eu acredito que a mulher preta, ela merece a chance de mostrar que ela é capaz de ser quem ela quiser ser. Então, se a mulher preta quiser ser uma boa esposa, dentro do que ela acredita ser uma boa esposa, ela tem a potencialidade. Se ela se sentir uma mulher bonita, ela pode ser uma mulher bonita. E aí, a solidão da mulher preta vem também do homem preto, né? Porque o homem preto, ele não é ensinado a amar o seu semelhante. E aí vem também a questão, que a gente já falou que é para uma outra live, que são dos relacionamentos interraciais. Porque o homem preto, ele abre a mulher preta por uma questão social. Porque ele vai ser mais aceito se ele estiver num relacionamento branco. Mas o homem branco não quer a mulher preta para estar... Socorro. Entendeu? Então, isso é muito pesado. É um assunto que dói muito para muitas mulheres, né? Então, ele não quer assumir o compromisso com as mulheres pretas. Por isso que tantas mulheres pretas, como o Breno disse, são mães solteiras, né? Que a gente não fala mais mães solteiras, são as mães solos. Porque eles vão, eles fazem o que tem que fazer e eles abrem mão dessa mulher e desse filho. Não é interessante ter um filho preto.
Ninguém quer ter um filho preto para participar do racismo. Então é bem pesado tudo isso. Nossa, dá pra cortar aqui, ó, com a faca a torta de climão que eu servi pra vocês. Maravilhosa. O ar aqui, ó, se passar uma faca, ele divide. Eu acho que tá rolando um pouco também de delay, porque você tá travando um pouquinho. Não sei se é só pra mim. Eu acho que sim. Porque minha internet tava dando problema antes da gente entrar na live, né? Sim. Mas tá meio bagunçadinho pra mim, né? Mas assim, acho que são questões extremamente necessárias, né? A Paloma colocou que tem um livro que se chama Quando Me Descobri Negra. Então, o pessoal aí que quer se inteirar do assunto também pode estar lendo este livro, muito bom. Tem o livro também do Caliban e a Bruxa, que está aqui atrás, inclusive. Terminei de ler esta semana, que conta um pouco da história das mulheres, né, no geral, mas eles buscam uma referência do como as mulheres eram tratadas na Europa e por que nós, mulheres daqui e daqui do Novo Mundo, né, que eles falavam, fomos extremamente maltratadas, assim como elas lá. Um pouco pior, bem pior, na verdade. Mas não tinham apego pelos seus, né? Quem dirá por nós, né? Mas enfim, né? E, Sheila, então, quais são os desafios? Oi? Você tá aí? Oi, tô. É que tá cortando a sua voz. Tá travando, gente? Dá um feedback pra gente nos comentários que eu tô bem perdida. Quais desafios a mulher preta encontra para se relacionar com o próprio corpo diante dessa baderna social perfeita? Eu acho que o primeiro ponto, e aí vai entrar um pouquinho com o que a Paloma comentou, que eu vi rapidinho, eu acredito que o primeiro impacto para a mulher preta é a questão da representatividade. E dentro do colorismo, a identificação de ser preta. Porque eu, por exemplo, eu vim me ver enquanto mulher preta durante a faculdade. E aí eu... Uhum. Então tem o movimento do preto que foi evidenciado, né? Eu sei que não é o tema da live, mas só para contextualizar, as religiões de matrizes africanas, elas começaram porque os escravos não poderiam entrar dentro da Igreja Católica. Então eles conseguiram trazer a sua cultura de uma forma que era subjulgada e era proibida, mas aí eles conseguiram trazer a religião para ter no que acreditar, né? Nossa, meu áudio tá cortando. Tá um pouquinho quadriculado pra gente E aqui. a internet parece boa. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Se melhorar, vocês me avisem. Eu troquei. Tá? E aí... Olha, eu tô te ouvindo melhor agora, mas a imagem tá ruim. Mas vocês estão ouvindo, galera? Dá o feedback aí pra gente. Não sei o que fazer. Vai falando. E aí, dentro desse TCC, eu fui vendo que a história do povo preto, ela foi se evidenciando tanto para poder formular o TCC, quanto dentro de mim, né? Além do fato de que a sociedade foi mudando, os debates foram surgindo, e aí a gente vai tendo noção de tudo isso, né? E aí foi fortalecendo mais esse movimento. Hoje, por exemplo, teve um comentário na publicação que eu fiz sobre a nossa live de uma mulher preta, perguntando se duas mulheres brancas iam falar sobre o movimento. Uhum. Como mulher branca, nem como mulher preta, para alguns movimentos. Então, isso também precisa ser sempre olhado com atenção. Mas, enfim, a mulher preta ela já começa a sofrer essa aceitação de si na escola, já lá no comecinho da escola, né? Porque a criança preta, e aí não só a mulher,
mas a criança preta, ela é excluída, ela não recebe o convite da festa do amiguinho, ela não pode participar da brincadeira porque não tem um personagem da cor dela. Então, se você não tem essa cor, por que que você está falando sobre isso? Né? Então, vamos de novo. Né? Eu tenho um episódio muito marcante, assim, na minha memória, que na minha formatura do pré, o tema da formatura era Sítio do Pica-Pau Amarelo, e não foi só a minha sala, foi a escolinha inteira. Eu era a única tia Anastácia da formatura, né? Que era a única, eu era a única aluna que tinha o perfil de tia Anastácia, que era a mulher preta, um dos únicos personagens negros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que, diga-se de passagem, era a empregada e a cozinheira. Caramba, inclusive, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Né? Que a gente assiste hoje em dia e fala, uou! Exato. Então, dentro disso, lógico que na época não tinha essa percepção, eu não me via como mulher preta, então eu não tinha essa noção, né? E assim, nem sempre as pessoas aceitam quando eu digo eu sou uma mulher preta, porque para eles eu sou clara, então eu não sou preta. E não é assim que as coisas funcionam, não é mesmo? Então tem essa questão da representatividade já na infância. E aí isso vai percorrendo alguns caminhos. E eu acredito que o caminho mais doloroso chega na adolescência, que é onde começa a época do desejo. Eu passo a desejar o outro e a ser desejada. E embora sejamos tidas como gostosas, a mulher preta é vista como gostosa, ela também é inferiorizada. Ou pelo seu histórico familiar, ou pelo seu cabelo, ou pela cor da sua pele mesmo. Então, assim, a mulher preta, ela serve para ser amiga, mas nunca num grupo popular da escola, né? E aí, não pode ser paquera. E se ela for a paquera, existe a famosa frase que é o que se ninguém souber, ninguém estraga. Que aí a gente entra na questão da solidão. Então, a aceitação de si também está atrelada à questão da solidão da mulher preta, né? São muitos fatores que fazem com que essas mulheres, nesse começo de vida, até talvez perdure a fase adulta, mas é o desejo de ser embranquecida, né? A necessidade de atingir o padrão europeu, de alisar o cabelo, de ter uma pele sem marca, de ter uma magreza excessiva, menos peito, menos bunda, o desejo por ter um corpo completamente diferente. Então isso afeta a autoestima. E aí é um processo diário, trabalhoso, que é muito trazido para a terapia sobre isso, né? Essa questão da autoestima, de entender que você é bonita, de que você tem valor, e que esse valor não é simplesmente sobre atração física, né? Porque isso a gente nem tocou no fato de que as mulheres pretas às vezes são vistas com um intelecto inferior. De que elas não são inteligentes, de que elas não têm capacidade, porque ela não precisa trabalhar o intelecto dessas mulheres, né? Elas não precisam ter essas questões. É pesado, são assuntos pesados, mas são trazidos para terapia. Não só para terapia, mas no dia a dia é importante falar sobre isso, né? Então, assim, é um ponto. Não, é que eu acho que você tá ouvindo a gente um pouco depois, porque como tá travando um pouquinho você, eu acho que a gente demora pra interagir. Eu acho que tu termina de falar e eu ainda fico ouvindo o que você tá dizendo, sabe? Então o cabelo ainda é uma questão pra mulher preta. Sim, o cabelo ainda é um contexto de autoestima. Ainda é uma questão. Acho que com toda certeza do mundo, tem até uma certa propriedade para falar sobre isso, embora as pessoas dentro desse racismo estrutural dizem que o meu cabelo é bom, né? Que é um cabelo mais padrão europeu, mais alisado, traz mais para a questão do alisado, né? Então, hoje a gente tem empresas voltadas ao cuidado dos cabelos cacheados, dos cabelos crespos, que realmente incentivam, né, que as mulheres se mantenham nesse formato, estimulam o desempenho dos cabelos e do autocuidado da mulher preta,
Só que se a gente parar para olhar para alguns anos atrás, isso não existia, né? Na minha infância eu odiava meu cabelo não sabe. Tinha até uma frase que hoje eu vejo que é um pouco preconceituosa, que a gente usava muito aqui em casa, que era que meu cabelo era gay, que ele não sabia o que ele era, né? É uma frase extremamente preconceituosa, mas era assim que era rotulado o meu. Anos 90, né, cara? Anos 90, tudo era permitido, infelizmente. Ainda bem que demorava. Tá. Peraí que tá dando uma travada gigante aqui. Só porque você tá falando super empolgada, travou tudo. Gente, tá travando pra vocês também? Porque senão fica interrompendo a pessoa. Tá com um delay gigante do que você fala e do que eu falo. Tipo, falando, descarrilando assim, não entendemos absolutamente nada. A gente parou na parte que você disse que doía pentear o cabelo. Acho que entendi. Você acha que é melhor eu sair e você me convida de novo? Eu vou te tirar então, aí já te convido aí. Tá. Se tiver alguém usando a internet na sua casa, pede pra parar de usar. Não tá. Pra deixar só pra você. Eita, gente, eu achei que era a minha internet, mas vocês estão ouvindo bem, assim, algumas coisas, né? Tá prejudicando, mas é pouco, né? Eu tô entendendo quase tudo que ela tá dizendo. Não sei se é porque a gente acaba se conhecendo melhor, assim, as palavras que vão falar mais ou menos, né? Que é as palavras da psicologia aí. Vamos ver se melhora a conexão dela lá. Aguardar entrar. Olá. Hello. Não estou te vendo. Você está aí? Nós não estamos vendo você, mas nós estamos ouvindo. A dona internet. Tem que chamar de novo. Peraí. Eita, gente. Oi, oi. Volta, achei linda. Adorei, Nai. Achei linda, foi ótimo. O meu áudio tá travando também, gente? Ou só o dela? Ô, louco, meu, quem sabe faz ao vivo. Eita, galera, a gente também tá chegando nos últimos minutos da live, na verdade. Qualquer coisa, eu e a Sheila, a gente grava um vídeo e manda aí pra vocês com o restinho. Seria muito triste, porque, né, tá tão boa a conversa. Amiga, você tá mandando eu te aceitar, mas eu te mandei mensagem, tá falando aguarda aqui. Vou tentar de novo, tá bom? Tá aparecendo pra mim aguardando. Você me recusou? Vamos ver. Tô mandando de novo. Olá. Aê, Brasil! Agora vai. Se você quiser, eu posso voltar depois dessa pra gente continuar. Se vocês quiserem, não sei, né? Se ficar bom, se ficar ruim. Sim, a gente pode, se a live for encerrar, a gente encerra, salva essa e aí começa outra. O pessoal volta aqui com a gente. Tomara. Sim, os problemas técnicos, entendeu? Quem Se a sabe primeira faz vez não algum. fosse complicado, não ia dar certo. Não era a primeira vez.
saber, né? A gente tava falando. Isso. Eu era gay. Gente, não propaguem essa informação, por Pelo favor. amor de Deus, não digam isso. Não digam isso novamente, era só para exemplificar. Mas aí, passando dessa fase da infância, né? Na adolescência chegou a fase incrível da progressiva. Todo mundo fazia progressiva. E aí eu lembro do episódio que no meu aniversário de 13 anos a minha avó me deu dinheiro de presente para fazer a progressiva. E eu não aceitei, porque eu não queria fazer a progressiva. Não que eu aceitasse o meu cabelo, gente. Eu só não queria a progressiva. Acho que o meu inconsciente estava gritando, linda, não faz isso. Né? Não é isso que você quer. E aí eu acabei não fazendo, mas ainda assim não sabia como cuidar desse cabelo. E aí, por volta dos meus 16 anos, eu encontrei uma coisa chamada YouTube. E aí eu encontrei uma outra coisa chamada tutorial no YouTube. Como cuidar do cabelo crespo, cacheado, né? E aí eu me deparei com o capitalismo que eu não tinha dinheiro para comprar os produtos. Mas, ainda assim, os truques que essas mulheres pretas usavam me ajudaram a entender que os produtos que eu tinha acesso, ainda assim, se eu soubesse usar esses produtos, o meu cabelo poderia se desenvolver melhor, né? Então, é uma etapa, assim, a mulher preta nem sempre ela sabe como cuidar do próprio cabelo. E aí entra a questão do alisamento. Porque, além de ser socialmente mais aceito, é mais fácil. Porque você vai lá, faz uma escova e sai, passa 3 dias sem lavar o cabelo e show. A mulher crespa, amor, se eu não lavar o cabelo todo dia, ou se eu não souber fazer um day after direitinho, o meu cabelo fica qualquer coisa menos cacheado, né? Lógico que eu não tenho o lugar de fala de uma mulher que passou pela transição capilar, que foi essa mulher que alisou o cabelo, porque eu nunca alisei o meu cabelo. E eu também não tenho lugar de fala das mulheres que têm um cabelo mais crespo que o meu. Porque eu não sei como que é a rotina capilar dessas mulheres. Mas eu tenho certeza que essa transição capilar ou a aceitação do seu próprio cabelo é revolucionária, né? Porque é onde você se redescobre, você aprende a mulher que você pode ser. Há 5 anos atrás eu passei por um processo onde eu fiquei careca. Não foi por questão de alisamento, mas eu descobri uma nova mulher. Porque conforme meu cabelo ia crescendo, 100% natural, passando por todas as fases dele, eu fui me sentindo cada vez mais forte, porque eu tinha que aprender a lidar com cada fase dele. Então, a raiz do meu cabelo, ela não é crespa, ela é lisa. Então, eu tive que lidar com o cabelo que começa liso e de repente vai ficando crespo, ele vai armando, ou então ele não arma, ou então ele não fica. E eu tive que passar por todas essas fases junto com ele. Pra mim, foi um lugar assim que foi me mostrando um movimento incrível. E aí, dentro desse processo, eu acho que é importante a gente falar que as mulheres que alisam o cabelo, elas não são menos fortes ou fazem menos parte da luta da mulher preta. Muito pelo contrário, a gente deve respeitar essas mulheres, a gente deve respeitar e ter dentro da nossa visão que nós podemos ser quem nós quisermos ser, crespas ou lisas, cacheadas ou não. Então, mesmo que o processo do cabelo seja revolucionário, seja diferente, a transição capilar, o Big Shop, traga uma nova vertente, uma nova ótica, é importante a gente respeitar a mulher que prefere o cabelo dela liso. Talvez ela ainda não tenha passado e entendido a transição, talvez ela se prefira com o cabelo liso. Eu fiz a escova uma vez na vida e achei que eu fiquei parecendo um rascunho de alguma coisa que não era bonito. Entendeu? Mas tem mulheres que se preferem com o cabelo liso e a gente precisa respeitar esse cabelo liso. E essa mulher que prefere, né? Vai de pessoa para pessoa e é importante respeitar ela dentro do movimento. Tem uma perguntinha. A Mayara pergunta assim, ó, como foi para você esse processo de aceitação com o seu cabelo ondulado e o que você acha da falta de representatividade apesar do momento em que estamos vivendo, principalmente dentro das empresas? Então, dentro das empresas, primeiro eu vou começar do começo, né, gente? Pera. A aceitação do meu cabelo ondulado foi uma luta, tanto pessoal quanto social, porque todo mundo queria que eu alisasse o cabelo. E eu até pensei em não falar isso na live, mas agora com a pergunta eu vou falar. O meu sonho era ter um cabelo 4B pra cima, entendeu? Porque o meu sonho era ter um black, ter um cabelão assim, desse tamanho.
era o meu sonho e eu não posso, porque meu cabelo não vai chegar nisso nunca. E quando eu falo isso, as pessoas... Aí entra a questão do racismo, que fala, nossa, mas seu cabelo é tão bom. Bom pro padrão social, que é mais liso, né? Uhum. Então, até eu aceitar que meu cabelo era ondulado, que eu gosto dele com volume. Eu não gosto quando meu cabelo acorda, que ele fica assim, e já me dá uma tristeza no coração, entendeu? Que eu gosto do volume. Eu gosto do negócio que você faz assim, ele fica, entendeu? Mas o meu não fica tanto, mas ainda assim existe esse volume. Então, é uma construção. E eu acho que essa construção começou há 5 anos atrás, quando eu cortei o meu cabelo. Eu sempre tive o cabelo muito grande. Embora eu não soubesse cuidar sempre, eu sempre tive o cabelo muito grande. E aí, quando eu aprendi a cuidar, eu gostava dele grande. E aí, quando eu fiquei careca, pra mim foi revolucionário. Eu falei, nossa, uma nova mulher. E aí eu comecei a aceitar o meu cabelo como ele era. Então, embora eu tenha atingido ele de N cores, eu tenha feito vários cortes de cabelo, eu nunca alisei, porque eu aceitei ele ondulado. Eu fazia outras coisas, eu pintei de loiro, pintei de vermelho, hoje em dia ele tá preto azulado, eu já tive ele maior, já tive ele menor, já tive ele quase careca de novo, mas é um processo de aceitação pessoal e todos os processos têm o preconceito. Uhum. Se tá curta é porque tá curto, se tá grande é porque tá muito grande, se tá curta é porque parece sapatão, se tá grande é porque parece evangélica, se tá loiro é porque eu tô me exibindo, se tá vermelho é porque é pobre. Então, assim, gente, tudo tem um rótulo social e um preconceito, assim, sem tamanho, né? E a falta de representatividade dentro das empresas, infelizmente, é um lugar que eu não posso falar, porque eu tive o privilégio de que o meu primeiro emprego, a minha chefe era uma mulher negra, e eu voltei a trabalhar com essa mulher quando eu me formei na faculdade, então eu tinha essa representatividade, e eu trabalhava numa clínica, e a clínica é dela, né, a Thaís Castro, dona da Clínica Castro de Jundiaí. Então eu tinha ela como um espelho, assim, de que ela conseguiu a clínica dela, ela criou a filha dela. Então eu, dentro de empresa, não tenho muitas experiências profissionais dentro desse preconceito, então acho que não é o meu lugar de fala, né? Eu já fui não contratada por ser preta, né? Eu já fui não contratada por morar longe, né? Porque como eu sou de Francisco Morato, que também é uma região periférica, ninguém quer contratar moratense, porque moratense é marginal, né? Então já ouvi isso de empresa, eu ouvi isso de uma empresa, super pesado, mas eu ouvi. Fazer o quê? Né? Infelizmente eu ouvi isso de uma empresa. E não só eu, acredito que muitos moratenses tenham escutado. Mas dentro da empresa acho que eu não tenho tanto lugar de fala assim. Muito bem. Bom, dentro disso tudo que conversamos, né? A gente tem falado mulher preta, mulher negra, mulher preta, mulher negra. E aí se estabeleceu uma discussão ao longo dos últimos anos a respeito do que seria melhor de chamar, né? O povo preto de preto ou o povo preto de negro, e como seria isso, né? Dentro da construção social. E agora está surgindo, né, um movimento do tipo, parem de querer saber como chamar a gente, né? Exato. Porque eu não fico te perguntando se te chamo de branco ou de leitoso. Não é assim que eu chamo. Né? O que você acha desse tema, Sheila? Eu confesso pra você que eu acho que por conta do colorismo, eu nunca precisei me preocupar com isso. Porque ninguém nunca perguntou pra mim se eu era preta, se eu era negra. As pessoas perguntavam se eu era parda ou branca. Né? E pardo é papel, gente. Vale a pena lembrar vocês aí de que pardo é só papel. Mas enfim. Né? Mas é uma questão que é muito discutida. E aí a gente precisa olhar porque tem tantos movimentos intitulados como negros e movimentos intitulados como pretos, né? E é porque a questão do negro, ele era usado exclusivamente para definir raça. E era uma raça inferiorizada. E aí os movimentos que o negro sempre significou coisas negativas, inferiores, coisas inimigas, xingamentos. Por isso que a gente toma tanto cuidado com os nossos vocabulários, né? Quando a gente usa denegrir,
é ruim, né? E aí vem do negro. Então a gente não pode usar essa palavra, esse termo, porque não faz sentido, né? Ele é extremamente pejorativo, né? Eu aprendi recentemente, a gente está sempre aprendendo, mas eu aprendi que a gente não pode falar criado mudo, né? Porque vem da escravatura. É da questão do escravo que ficava ali segurando o copinho d'água. Então, o negro sempre foi trazido como uma ofensa. E aí, os movimentos que utilizam o negro, eles ressignificaram esse termo, né? Juntamente com a língua. Então, eles não usam os termos que o negro é usado como ruim. Tipo, ai, nossa, que inveja negra, magia negra. São coisas que são tediosas, porque não faz sentido, né? Porque se a inveja é boa, ela é branca. Gente, inveja é inveja em qualquer sentido, entendeu? Não tem boa, não tem ruim. Inveja é inveja. Não tem escala. Vamos colocar uma escala. Tem os dois lados, né? Posso falar de amor, que vai ter uma lado conotação bom, negativa ou positiva. E aí você está atribuindo essa conotação negativa a cores, não faz o menor sentido. Não faz sentido. E aí... Não faz Tô sentido tentando me controlar. Respira, respira. E aí é sempre tido como formas pejorativas. E aí os movimentos negros que usam o termo negro, eles ressignificaram isso. E aí eles começaram a dizer, isso é racista, não diga, não fale. Eu sou negro e o que você diz me ofende, porque eu não sou isso que você diz. Eu não sou isso no contexto do qual você se refere, né? E existem também aqueles que preferem ser chamados de preto pelo mesmo motivo do significado, porque eles preferem não estar atrelado a alguma raça, a alguma cor, né? Então, diante de tanta dificuldade de tentar dizer qual que é, de tornar essa resistência, falar preto é menos difícil, tá? Não muito, mas é menos difícil de se impor respeito quando você diz eu sou preto e não negro, porque o negro é inferiorizado e preto é cor, né? Você não fala eu tenho um carro negro, você fala eu tenho um carro preto e ele é bonito. Meu computador não é negro, meu computador é preto e ele é bonito. Ah, entende? Então é menos difícil de lidar com isso. E aí é importante dizer que a gente precisa ou perguntar para a pessoa como você prefere ser chamada, de preta ou de negra, ou, por via das dúvidas, chama a pessoa pelo nome. Oi, como você se chama? Eu sou Sheila. Porque eu não chego pra você e falo, Letícia, tudo bom, querida? Você prefere ser chamada de branca ou de leite? Eu faço isso, né? Então por que eu vou fazer isso com uma pessoa preta? Já, entende? Já é racista para o senhor, né? Então não façam isso. Pergunte pra pessoa o nome dela, né? Eu não preciso rotular você por gênero, por raça, por cor. Eu não preciso rotular você por nada. Você tem um nome. Alguém te deu um nome um dia. Por isso falou, que vou chamar você pelo nome. Né? Eu tinha uma professora que na faculdade que ela falava, gente, as pessoas têm nome para ser chamada pelo nome, tá? Eu não sou professora, eu sou a Cidinha. Vamos começar por aí. Cidinha maravilhosa. Cidinha era sensacional. Vocês não são psicólogos, vocês são a Sheila, fulano, Beltrano. Então, aprendam a ser chamados pelos nomes. O nome é a identidade da pessoa, né? A cor dela não necessariamente é a identidade dela, mas o nome é. O nome carrega a história dela. Tá bom pra vocês? Tá bom pra vocês, de graça. Sheila, diante de tudo isso, né? De tudo isso que a gente conversa, né? Que todos nós podemos fazer para promover a emancipação do corpo da mulher preta? O que a gente tem que parar de reproduzir? O que a gente fala? E é óbvio que eu tô te perguntando isso hoje pela nossa dinâmica, né? Mas eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo ter um mínimo de senso crítico, né? Assim, vou deixar bem claro, né? Mas como você disse, tem algumas coisas da nossa língua e tudo mais que a gente precisa, obviamente, ressignificar. E nem sempre pra gente é tão óbvio, né? Como a questão do preto negro, né? Que a gente fica, como falar, não falar, o que a gente faz, né? Não fala. Agora descobrimos, gente. Vocês já estão sabendo. Não fala, não tem porquê, né? Não fala. Mas assim, o que a gente pode fazer para promover essa emancipação e para todo mundo viver melhor, né?
acho que seria. Sim. Acho que principalmente as Então, mulheres, né? Que exato. idade aqui, né? Sororidade. Eu acho que o primeiro passo é entender o próprio lugar de privilégio. Eu, embora seja uma mulher preta, tenho muitos privilégios enquanto pessoa. E eu preciso entender o meu lugar de privilegiada. Eu, você e todo mundo precisa olhar e pensar quais são os meus privilégios diante da sociedade. Mas eu não vou piorar a situação do coleguinha. E aí eu acho que a emancipação, sinceramente, ela começa na infância. Né? No cuidado de dizer para a menina preta que ela é inteligente, que ela é bonita, que o cabelo dela não é feio. Tá rolando um vídeo na internet que eu chorei vendo esse vídeo, que a menininha tava com saudade da amiga e aí ela pediu pra mãe pra fazer uma chamada de vídeo, ela acordou, colocou um laço no cabelo, tudo, a menina preta. E aí a mãe deixou ela fazendo a chamada de vídeo com a coleguinha e a mãe da coleguinha falou pra ela: "Nossa, por que você não arruma seu cabelo? Seu cabelo tem que ficar molhado". E ela tava com um black e um lacinho. Então, assim, a gente já precisa começar lá na infância, né? Os adultos precisam se responsabilizar pelo que fala para uma criança e os pais dessa criança precisam conseguir fortalecer ela para que ela lide com o preconceito do outro, né? Então, esse vídeo foi muito pesado e é um exemplo muito claro disso. Essa mulher branca não tinha o direito de falar sobre o cabelo da menina preta. Ela não sabe como que é o cabelo. Ela não sabe que molhar o cabelo todos os dias é cansativo e ela não tem obrigação de andar com o cabelo molhado porque você quer. Não, e é muito isso, né, cara? Por que que eu olho pro outro e quero que o outro exista da forma como eu quero que o outro exista, sabe? Tipo, a gente nem consegue existir da forma que a gente gostaria que a gente existisse. Exato. O outro de uma forma tão irresponsável, tão bizarra, né? E aí, usando o exemplo que você falou também na live lá da Nassim, a questão da menstruação, ajudar, auxiliar que essa mulher não crie ranço da menstruação, que é uma coisa difícil. A gente sabe, as meninas da nossa geração, assim, é um caos com a menstruação. Não, nem falava, né? Não falava. Né? E aí a gente não pode odiar isso, porque isso vai acontecer por muitos anos e todos os meses. Então, assim, ensinar essa menina que tá tudo bem com essa menstruação. Ensinar que, embora exista esse padrão europeu, a cultura e a ancestralidade que a mulher preta carrega, ela é determinada, assim, ela é carregada de força, determinação e beleza. A história da mulher preta, ela tem uma garra, uma força, uma beleza, assim, que vale a pena ser estudado para você continuar não falando sobre isso. Mas voltando à questão dos privilégios, hoje, por exemplo, a gente tem visto as pessoas brancas famosas que influenciam outras pessoas na internet, dando espaço nas suas redes sociais para que pessoas pretas possam falar. Então, um exemplo é o Paulo Gustavo, que cedeu o Instagram para a Djamila, para Djamila Ribeiro. A Paula Carosella cedeu para o Winnie Bueno, que tem um perfil que conecta as pessoas por meio dos livros, né? Assim consegue quebrar um pouquinho, gera uma mudança contra o racismo. Tem a questão do Bruno Gagliasso, que é muito conhecido, que cedeu o Instagram para Bia Ferreira, que não é tão conhecida, ela só é conhecida, ela é mais conhecida pela música que ela fez do Cota Não É Esmola, onde ela tem que desenhar numa música que Cota não é esmola, e sim um dever histórico. Então, tem essas questões, e aí gera a reflexão de que por que quando o mesmo conteúdo é postado numa rede social branca, ele é bem visto, ele é aceito, e quando esse conteúdo é postado numa rede social de uma pessoa preta, os haters veem, alvo de ofensa, mimimi, contradição. Então, a emancipação ela é promovida através do compartilhamento do amor próprio e no processo de empoderamento, de fortalecimento de si e da outra, né? Porque uma mulher, ela pode chegar muito longe. Qualquer mulher pode chegar muito longe, mas se a gente for junto, a gente chega longe e forte. Então, se eu der a mão pra você e você for comigo e dizer pra mim, olha, Sheila, hoje você não tá bem, mas vamos junto, né? A gente chega mais forte. Então, a emancipação ela é algo que toda mulher merece, mas sabemos que, querendo ou não, socialmente falando, a mulher branca consegue isso de forma menos dolorosa. Menos dolorosa, não sem sofrimento. Não sem dor. Isso, né? Quero deixar claro. Fique bem claro. Bem claro. Então, assim, você, mulher branca, precisa levantar uma mulher preta que tá do seu lado, mostrar pra ela que ela é linda e que ela é capaz, e que estar ao lado, né? É importante que você veja que você ter uma mulher preta ao seu lado não faz de você superior, nem ela de superior.
né? Vocês juntas são fortes e vocês juntas merecem o mundo. Então a gente precisa olhar muito para isso, né? Eu deixo a dica de olhar o trabalho da Bia Ferreira, porque ela realmente dá atenção para isso. Ela tem um trabalho com a Doralice, que também fala muito sobre isso, e elas trabalham muito a questão do feminismo e do feminismo preto, né? Da quebra do patriarcado, todas essas questões. Vou te interromper rapidinho, porque a gente tem 20 segundos para encerrar a live. Tchau, gente! Gente, beijo! Vamos voltar? Eu vou finalizar essa, a gente já volta. Galera, volta com a gente, tá bom? A gente volta já já. Tem que responder uma pergunta da Mayara aqui. A gente Beleza. Já volta. Beijo.